Se vocês ainda não tinham me dado um atestado de doida, surtada, hoje nesse vídeo, esse atestado vem aí. E digo mais. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Eu sou muito fã da Taylor Swift, então tem muitos vídeos sobre ela por aqui. Se você também é fã da Taylor, já aproveita, se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra não perder as notificações. E nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o clipe de Bejeweled. Eu já postei a minha reação assistindo o clipe pra vocês, mas hoje a gente vai tentar analisar alguns detalhes sobre esse clipe. Por quê? Porque a Taylor deu uma entrevista no Jimmy Fallon, antes do lançamento do clipe, e ela disse que tinha um número surreal de easter eggs pra gente encontrar nesse clipe. Que ela e a equipe dela fizeram até um PDF pra conseguir prestar atenção e lembrar de todos os easter eggs, porque eram muitos mesmo. E aí, obviamente, a fanbase surtou, né? Se a gente ficou 5 anos quase, 19, 20, 21, 4 anos, 3, 4 anos. Ah, eu tô perdida no tempo, não sei fazer conta. Analisando a casa do clipe de Lover em 2019, você calcule quanto tempo a gente vai ficar caçando easter eggs nesse clipe de Bejeweled. E aí eu tentei fazer uma análise, eu olhei frame por frame, eu cacei todos os comentários das pessoas e teorias e threads no Twitter de easter eggs que as pessoas tinham encontrado. E eu reuni aqui nesse vídeo pra compartilhar com vocês. E é isso, vamos lá. Não vou enrolar não, porque, enfim, muita coisa pra gente conversar aqui. Então, conforme eu for falando, eu vou tentar ilustrar o que eu tô dizendo pra vocês na tela. Então, talvez vocês me vejam um pouco ao longo do vídeo e vejam mais as imagens. Tá bom? Mas enfim. Antes de a gente começar a falar sobre os easter eggs, vamos entender o contexto do clipe primeiro. Aqui no clipe de Bejeweled, a Taylor constrói uma narrativa, uma história diferente, mas partindo do princípio da história da Cinderela. Então ela é a Cinderela e aí a gente tem a madrasta, que é interpretada pela Laura Dern, que é ganhadora do Oscar pelo filme História de um Casamento, de atriz coadjuvante, que também fez Big Little Lies, Jurassic Park, A Culpa das Estrelas. Ela tem várias produções no currículo dela. Little Women também, Mulherzinhas, né, o filme de 2019, se eu não tô enganada. E aí a gente tem as Irmãs Malvadas, que são interpretadas pelas Irmãs Haim. E aqui eu já vou pontuar um negócio. Ou não, vou deixar pra pontuar depois. Pera lá. Temos as Irmãs Haim aqui interpretando as Irmãs Malvadas, que são muito amigas da Taylor, que tem parcerias já com ela, né, então elas cantam com a Taylor Nobody No Crime, e a Taylor canta com elas a faixa Gasoline, que é do álbum delas. E aí a gente tem o Jack Antonoff como o príncipe encantado da história, e temos a Dita Von Teese como uma espécie de fada madrinha sexy e glamurosa. Esse é o elenco que tá estrelando esse clipe. E aí, nessa história, que é inspirada pela Cinderela, e é inspirada pela Cinderela, porque na história da Cinderela a gente tem o conceito de meia-noite, né? A Cinderela precisa voltar pra casa à meia-noite, e esse álbum chama Midnights, e a Taylor tem explorado esse conceito de meia-noite em tudo que ela faz. Ela anunciou os títulos das faixas na madrugada, à meia-noite, ela incorporou o relógio da meia-noite em vários elementos do álbum, então ela traz isso aqui também. E aí na história dela, a gente tem a Cinderela, interpretada pela Taylor, querendo ir ao baile, mas não porque ela quer só dançar ou porque ela quer ficar com o príncipe necessariamente, mas sim porque a ganhadora do concurso de show de talentos que vai ter no baile, além de se casar com o príncipe, também vai ganhar um castelo pra si. E aí ela tá interessada em ganhar o castelo. Só que, como eu acabei de falar, não é só ir até o baile e ser vista pelo príncipe, né? Ela precisa apresentar um talento. E aí, a partir dessa história que a gente segue aqui nesse videoclipe. Então, o clipe começa com uma cena falada da Taylor com as irmãs e com a madrasta. E aí tem uma conversa ali entre elas, um diálogo. E o primeiro detalhe que a gente precisa comentar é que tem um instrumental da faixa Enchanted tocando no fundo num violino. Eu acho que o clipe de Bejeweled, ele vem mesmo pra, acima de tudo, dar informação pra gente de muitas formas de que a próxima regravação que a Taylor Swift vai lançar é o Speak Now. E aí esse primeiro detalhe já demonstra muito isso, né? Então tá ali o instrumental de Enchanted, que é uma música do Speak Now, tocando de fundo nessa cena. Além disso, a gente tem as Haim Sisters, e elas são 3 irmãs,
E aí aqui eu acho que foi mais uma coincidência grata do que qualquer outra coisa, porque o Speak Now é o terceiro álbum, mas elas são muito próximas da Taylor, então, de qualquer forma, eu acho que a Taylor já chamaria elas mesmo, independente dessa coincidência do número 3. Tem um momento também que as irmãs Haim cantam I'm Gonna Be Hangover, que é uma musiquinha bobinha que elas fizeram e gravaram um vídeo depois do Oscar desse ano, então elas fizeram um TikTok cantando essa mesma música que elas cantam aí no finalzinho dessa cena inicial do clipe de Bejeweled. I'm gonna be hungover. I'm gonna be hungover. I'm gonna drink a bunch of different drinks and I'm gonna be hungover. E aí a gente tem também duas referências a Clean, a música Clean do 1989, o que pode ser outra coisa pra gente prestar atenção, né? Porque as irmãs estão ali falando pra Taylor, limpa isso, clean, você precisa clean as coisas. Aí depois, a madrasta também fala pra Taylor, speak not, que é uma frase que você não ouve as pessoas dizendo, né? Então, é uma clara referência ao speak now. Então, o contrário de speak now é speak not. E, de novo, a madrasta fala sobre clean, depois a madrasta menciona a palavra swiftly, e tudo isso é dito numa mesma frase, né? E aí as pessoas começaram a pensar que talvez isso representasse a ordem das regravações. Então, Speak Now, 1989, depois o Taylor Swift, que é o álbum debut de estreia, né? E aí as irmãs mencionam logo em seguida também a palavra Snake. E aí Snake representaria então Reputation, que seria a última regravação. Uma outra música que é mencionada algumas vezes nesse início de clipe é Exile. Então, a madrasta fala, você tá exiled here. As irmãs depois falam, have fun being exiled. Então, por que é que Exile tá sendo mencionada tantas vezes? Eu não sei. Logo em seguida também aparece um relógio, que é o que ajuda a Taylor a se teletransportar daquele lugar no clipe, né? E no relógio também tem escrito Exile ends, e aí o número 3. Tem o número 3 ali embaixo, que pra mim é uma clara referência ao Speak Now de novo, né? Então, o exílio do Speak Now acaba em 3, 2, 1, e aí... Enfim, as coisas vão se encaminhando pra dentro do clipe. Nesse momento a gente vê também uma luz dourada aparecendo e a Taylor indo em direção a essa luz. Algumas pessoas acharam que isso poderia ser uma referência à luz dourada de Cardigan, que aparece quando a Taylor entra no piano e depois volta também pra dentro da casa onde ela começa o clipe. Mas eu não sei se é só uma mesma estética ou se tem uma referência proposital nesse caso. A gente vê também no início do clipe uma fotinha do Jack Antonoff de Príncipe com uns gatos ao redor dele, e aí eu acho que não significa nada, mas é um detalhe interessante pra gente pensar. E nesse momento todo, nessa primeira parte do vídeo de Bejeweled, a Taylor tá usando um lookzinho que lembra os looks dela na era folclore, né? Então, que lembra o look dela no clipe de Cardigan, por exemplo. Em seguida, então, a gente vê a primeira cena da Taylor no elevador, que é uma cena muito importante com várias coisas pra gente prestar atenção. A Taylor entra no elevador e ela tá usando um capuz, que na hora me lembrou o clipe de Ready For It e me lembrou a era Reputation de forma geral. Mas algumas pessoas também fizeram uma conexão com o capuz que a Taylor usa no clipe de Willow. E aí, logo que ela entra no elevador, ela aperta o botão 3. Só que aí a gente precisa observar com muita calma os botões que aparecem ali no elevador, porque são 13 botões, e aí o botão 3, que é o que a Taylor aperta, tá roxinho, e cada um desses botões, na verdade, representa um dos álbuns que ela lançou. O primeiro é o debut, depois a gente tem o botão amarelo sendo Fearless, aí o Speak Now, o Red, o 1989, o Reputation, o Lover sendo rosa, o Folklore, depois o Evermore. E enfim, as gravações do Fearless e do Red. E aí o Midnights e por último, o número 13 representa o Speak Now Taylor's Version, porque, de novo, tá numa cor roxa, mas numa cor roxinha diferente. Mais uma prova de que a próxima regravação que a Taylor vai lançar é a do Speak Now. Inclusive, a gente vê os botões 6 e 12 escritos de branco, enquanto todos os outros estão escritos de preto. Inicialmente eu olhei e eu falei, não, eu não acho que isso seja um easter egg, porque eu acho que se os botões tivessem todos em preto, a gente não ia conseguir enxergar os botões 6 e 12. Ao mesmo tempo, a Taylor poderia ter colocado todos os botões em branco, e aí ia ficar tudo padronizado.
Fiquei pensando se talvez isso não seja um easter egg de uma data, no caso do dia 6 de dezembro, para algum anúncio, alguma revelação, alguma coisa importante aí. Então, dia 6 de dezembro é uma data pra gente ficar de olho. Vai que. A gente também vê uma cena do prédio do lado de fora, e dá pra ver o elevador subindo, e algumas pessoas acharam que isso poderia ser uma referência ao medo de elevadores que a Taylor fala que tem na música Labyrinth. E a gente também vê uma lua cheia no céu, que poderia ser uma referência a uma das versões do Midnight, né? A Blood Moon Edition. Então a Taylor chega no terceiro andar no clipe, porque ela apertou o terceiro andar, né? E a gente vê várias joias nesse lugar, e eu acho que as joias estão ali representando também os álbuns dela. E essas joias vão voltando pra ela, né? Como se representasse esse retorno da música dela pra ela mesma. E além disso, eu queria só enaltecer o look que ela tá usando nesse momento, porque é um body lindíssimo, cheio de pedras preciosas mesmo, e as pedras vão vindo, e ela tá muito bonita. Eu achei muito, muito, muito bonito esse look. A Taylor vai de novo pro elevador, e a gente tem uma nova pista do futuro das regravações, de repente. Porque ela entra no elevador de novo, e a gente... Primeiro que a gente vê o brinco dela com bastante foco, e aí tem uma pedrinha pequenininha vermelha e uma pedrinha maior roxa. E aí tem duas interpretações que fizeram pra isso, tá? A primeira é de que ela tá passando o bastão da era Red, Taylor's Version, pra era Speak Now, Taylor's Version. Então indo de uma pra outra, por isso que o brinco roxo tá maior, né? Representando o Speak Now, e o brinco menor representa a era Red. Mas algumas pessoas pensaram que talvez isso poderia representar as duas edições do Speak Now. Então a edição padrão, que é a roxa, e a edição deluxe, que é a vermelha. Eu acho que a primeira teoria faz mais sentido, mas, enfim, acho que tanto faz. De qualquer forma, é uma referência ao Speak Now. E aí, nesse momento, a Taylor vai parar no quinto andar, porque a gente vê o elevador se mexendo até o quinto andar. O quinto andar representa o 1989, que é o quinto álbum que ela lançou e que tá ali na cor azul. Será que isso indica pra gente que depois do Speak Now a gente vai ter mesmo o 1989? É isso que eu tenho dito pra vocês já faz muito tempo, mas até eu comecei a ficar com dúvidas depois que a gente não foi tendo informação nenhuma sobre as regravações ao longo de 2022. E aí a Taylor tá usando um outro look, as pessoas apontaram que esse look que ela tá usando aqui, nesse momento, lembra o de Wildest Dreams, e ela encontra a fada madrinha, que é a Dita Von Teese, que também tá caracterizada de um jeito que parece muito a caracterização da Taylor no clipe de Wildest Dreams. Então, não sei se foi proposital ou não. E aí a coreografia que elas fazem nesse momento não é, até onde eu entendo, nenhuma outra referência aos trabalhos da Taylor. É uma referência aos trabalhos da Dita Von Teese, porque ela tem uma coreografia numa taça gigante de martini, e é isso que elas estão reproduzindo nesse momento aqui. De novo, a Taylor volta pro elevador mais uma vez, e aí a gente vê o elevador... A gente não vê ela entrando necessariamente no elevador, mas a gente vê o elevador indo completamente até o 13º andar, e o 13º andar dá uma brilhadinha ali, e ele é roxinho, representando novamente o Speak Now, Taylor's Version. Então, interpretei isso como talvez representando que ela já esteja pronta para lançar o Speak Now, Taylor's Version, enquanto ela tá, de certa forma, trabalhando no 1989, já que ela passa por ele ao longo do clipe. Inclusive, outras pessoas também falaram na internet que acharam que esse momento do elevador correndo os números parece uma paleta de sombras. Então, será que a Taylor vai lançar aí uma paleta de sombras inspiradas nos seus álbuns? Não sei. E aí a gente vê, então, a Taylor pronta pra mostrar o seu talento ali dentro do clipe, né? Então ela passou pela fada madrinha, treinou ali com a fada madrinha, e agora ela vai mostrar o seu talento no baile dentro do clipe. E aí, assim que ela aparece, as pessoas acharam que ela estava fazendo uma referência, uma homenagem a Elizabeth Taylor no filme Cleópatra, que também foi estrelado pelo Richard Burton, que era marido dela na época. E a gente sabe que a Taylor já mencionou essas duas pessoas numa música dela. Então ela canta He Can Be My Jailer, Burton to This Taylor, na música Ready For It. Então aqui ela tá trazendo à tona essa referência de novo. E aí nesse mesmo take, a gente vê que o ponteiro do relógio, pela primeira vez eu acho nessa era, tá apontando pro 3 e não pro 12 de meia-noite. Então o número 3 é o quê? Representa o quê? Speak Now, não é mesmo? O terceiro álbum da carreira dela. As pessoas acharam também que as dançarinas ao redor da Taylor nesse momento representam, ou pelo menos remetem às dançarinas
que aparecem atrás da Taylor no clipe de Me. E aí a gente vê essas dançarinas, essas 8 dançarinas no clipe de Bejeweled, em determinado momento, deitadas no chão. E as pessoas acharam, e eu concordo, que esse momento, esse take, lembra o CD do Speak Now. Então no CD do Speak Now tem mãos, tem 8 mãos e cada mão representando uma letra, formando a frase Speak Now, que é o título do álbum. E aí tem 8 dançarinas de novo, ou seja, cada uma delas poderia representar uma letra também de Speak Now, e visualmente parece muito com o design do CD do Speak Now. E aí então a Taylor ganha esse concurso, ela é a vencedora do concurso, e aparece uma imagem da rainha, né, que tá muito contente com a vitória dela, impressionada, e aí tem 2 quadros atrás da rainha, que são quadros de co-compositores de faixas do Midnight. Então a gente vê a Zoe Kravitz de um lado e o Sam Dill do outro lado. A Taylor, então, vai ser pedida em casamento pelo Príncipe Jack, porque isso fazia parte do acordo, e tem um momento em que ela tá ali segurando uma chave de um castelo. E eu lembrei, claro, da letra I Don't Like Your Kingdom Keys, They Once Belonged to Me. Então, talvez isso aqui represente ela recuperando a chave do seu castelo, o que seria uma metáfora para ela recuperando as suas músicas aos poucos. Nesse mesmo momento, tem 2 presilhas no cabelo dela, uma com a letra S e uma com a letra N. Speak Now. E aí depois ela desaparece também na hora de responder o pedido de casamento, né? Ela dá um ghost ali no Príncipe Jack e aparece escrito no clipe, She Ghosted. E aí eu lembrei também da frase de Anti-Hero, All of the people I've ghosted, stand there in the room. E essa cena do pedido de casamento e dela desaparecendo também lembrou o pessoal na internet de Champagne Problems. Sometimes you just don't know the answer till someone's on their knees and asks you. Então vamos pra cena final do clipe. A gente vê a Taylor no seu castelo, vestida de princesa, e aí esse look dela lembrou muitas pessoas do visual de Enchanted e Love Story na Speak Now Tour. Nesse momento agora aparecem 2 presilhas de novo no cabelo dela, só que com as letras TS, talvez representando o Taylor Swift, o álbum Taylor Swift. Não sei, são muitas informações. E aí em cima dela também a gente tem um detalhe de vitral que tá ali meio ornamentado, e algumas pessoas repararam que tem uns desenhos de peixes, de carpas, que são iguais às carpas que aparecem no violão que a Taylor usou no clipe de Anti-Hero, que é o violão da Speak Now World Tour. Pelo amor de Deus, essa mulher é maluca. De novo a gente vê uma lua cheia no fundo, os vitrais que aparecem no castelo poderiam ser uma referência à frase de Would've, Could've, Should've, que diz Stained Glass Windows in My Mind, que é uma música que foi inspirada na época do Speak Now também. A gente vê no castelo gaivotas nas paredes que podem representar o 1989, podem ser uma referência ao 1989, que foi uma era onde as gaivotas eram um símbolo bastante presente. A gente também vê um sino no castelo, que lembra todo mundo da performance de Haunted na Speak Now World Tour. O pessoal viu também algumas luzes na floresta e achou que poderia ser referências ao clipe de Cardigan e também ao clipe de Willow. E aí nesse momento a gente vê também dragões voando ao redor do castelo, que é uma clara referência à frase I had the time of my life fighting dragons with you, que é uma frase de Long Live. E aí o clipe termina, quando sobem os créditos, com um instrumental de Long Live tocando de fundo também. Long Live é uma música do Speak Now, muitas referências ao Speak Now, e é sobre isso, graças a Deus, eu tô muito animada pra essa regravação. E aí, assim, comentários gerais agora de possíveis easter eggs variados. Tem muitos elevadores nesse clipe, e aí o conceito de elevador também esteve muito presente no clipe da música Hours, que é uma música da era Speak Now, e inclusive é uma música que menciona elevadores, né? O Speak Now foi lançado no dia 25 de outubro de 2010, e aí a Taylor lançou esse clipe de Bejeweled, em que ela faz muitas referências ao Speak Now, no dia 25 de novembro de 2022, mas no dia 25 de novembro, e com certeza isso não foi à toa, não foi coincidência. Também o pessoal percebeu que naquele calendário que ela fez de estreia, das programações da semana de estreia do Midnights, em todos os lugares quase tinham 3 estrelas, então grupinhos de 3 estrelas, que também pode ser uma referência ao lançamento do Speak Now Taylor's Version. E aí, por último, alguém surgiu com uma data aí que eu acho que fez sentido. Eu vi na internet e eu achei, faz sentido essa teoria pra mim. Comecei a pensar, né? Quando será que a Taylor, então, pretende lançar o Speak Now? Muita gente já tá postando em dezembro, e eu acho que é possível, mas
Eu não achei nenhuma possível data significativa em dezembro onde faria sentido ter esse lançamento, e eu acho que seria também muito próximo do lançamento do Midnights. E aí, na minha opinião, não é muito inteligente você fazer esse lançamento tão perto um do outro. E aí eu vi algumas pessoas pensando no dia 3 de março de 2023 como uma possível data para o lançamento do Speak Now, porque é uma sexta-feira, e porque se você somar todos esses números, dá 13, e a Taylor ia perder essa oportunidade. Então acho que é uma possível data aí. E é isso, eu acho. Acho que esses foram os easter eggs que eu reparei no clipe, que eu achei que faziam sentido de alguma forma, por mais loucos e insanos que eles possam parecer. Se vocês perceberam outros easter eggs, deixem nos comentários que a gente continua conversando sobre esse videoclipe. E eu espero que um dia a Taylor compartilhe com a gente o PDF que ela fez pra manter organizado todos os easter eggs que ela colocou no clipe de Bejeweled. Enfim, obrigada por terem me assistido, deixem um joinha, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e a gente se vê muito em breve, mas talvez um pouco menos em breve agora, porque postei muito, né? Postei muitos vídeos sobre a Taylor Swift nos últimos dias, espero que ela me dê aí uma folguinha e que ela volte com lançamentos daqui a alguns dias pelo menos, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê.